Olá. Pessoal, ontem numa consulta de um adolescente com transtorno do espectro do autismo e deficiência intelectual, a mãe me fez uma pergunta que é uma pergunta que já há algum tempo eu não respondia e ela foi muito enfática, ela foi muito precisa nessa pergunta, né? Era uma dúvida genuína. Ela perguntou se é verdade que pessoas com deficiência, no caso, claro, ela se referia ao filho dela, apresentavam um comportamento sexual, vamos dizer, acima da média. Então, se essas pessoas teriam verdadeiramente um comportamento hipersexual. Muito bem, eu respondi a ela e vou dar uma explicação aqui, uma explicação breve, mas eu quero contextualizar isso na história, porque isso é alguma coisa que remonta os períodos da Idade Média. Então, desde a Baixa Idade Média, então, aí eu estou falando do século V ao século XV depois de Cristo, principalmente na Europa, surge de uma forma muito forte essa crença de que determinados transtornos, determinadas doenças que comprometeriam o sistema nervoso central cursariam também com comportamento hipersexual. E existem inúmeros momentos da história da medicina onde essa crença ela é reforçada. Então, vou dar um único exemplo, mas para vocês terem uma noção do como isso é importante. Por ocasião da formação, da criação do primeiro fármaco antiepilético, o brometo de potássio, um dos primeiros dele, né? Por um médico britânico chamado Charles Locock, isso em 1854, 1857. Como que aconteceu isso? Charles Locock, esse médico britânico, ele percebeu que um sal, o chamado brometo de potássio, diminuía as crises epiléticas, as crises convulsivas. E ao que ele atribuiu essa propriedade desse sal? Ele atribuiu a um efeito diminuidor da libido sexual. Portanto, já naquele momento, e percebam que eu estou falando de meados do século XIX, havia uma crença muito marcante na medicina e também na população de uma forma geral, de que comportamentos hipersexuais desencadeariam casos de epilepsia. O brometo de potássio ele se mostrou um sal, na verdade, no futuro com propriedades antiepiléticas, mas evidentemente ele não tem relação nenhuma com essa questão antilibidinosa, diminuindo a frequência de crises epiléticas. Em inúmeros momentos também, na Santa Inquisição, na Alta Idade Média, tal, a gente vê essas referências à sexualidade relacionada naquela época, o que eles chamavam de loucura, né? Muito bem, o que acontece então de fato? O que acontece de fato no cérebro de uma pessoa com uma deficiência intelectual ou com uma alteração comportamental, como por exemplo os transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, é que há uma dificuldade na regulação de impulsos. Quando a gente fala de dificuldade na regulação de impulsos, pessoal, percebam que é de qualquer impulso. Então, assim como uma criança, por exemplo, que tenha uma deficiência intelectual ou que tenha autismo, ela pode ter um comportamento impulsivo numa situação em que ela é frustrada. Então, por exemplo, ela está na escola, a professora corrige essa criança por algum motivo e essa criança joga uma cadeira, por exemplo, ou grita e sai correndo da sala e vai para o pátio. Isso é um comportamento impulsivo, tá certo? Ou seja, ela não refletiu adequadamente ou não refletiu o tempo suficiente para compreender que esse comportamento não era o melhor comportamento para aquela determinada situação. E aí então a gente chama isso de comportamento impulsivo. O que falta no comportamento impulsivo? Falta uma modulação entre o seu instinto comportamental, então aquela vontade de jogar cadeira, de xingar, de bater ou de se comportar sexualmente, e um controle inibitório, modulador social sobre esse impulso. Então, pessoal, percebam assim. Vamos falar agora, então, especificamente dessa questão da sexualidade, né? É absolutamente natural que as pessoas tenham impulsos sexuais, desejo sexual. Isso faz parte da natureza animal e, aliás, é o que mantém as espécies em atividade, é o que mantém as espécies ao longo da história, né? Agora, é evidente que quando você pensa na vida em sociedade,
E aí então o nosso comportamento ele deve ser regido por uma série de normas que são normas sociais, e aí entra uma questão ética, uma questão cultural, entram questões morais, tal. Então, quando o seu comportamento ele está sob controle de normas sociais, é claro que um pedaço do cérebro precisa controlar, precisa inibir em determinadas circunstâncias o seu comportamento sexual. Então, vamos falar, por exemplo, de masturbação, porque fica muito claro e muitas famílias têm problemas com isso com as crianças. Então, você imagina lá um adolescente, então um menino de, sei lá, 14, 15 anos de idade, que a mãe diz assim, Dr. Paulo, ele se masturba demais, ou ele se masturba. E eu entendo isso como um problema. O que nós podemos fazer? Muito bem, então precisa entender, pessoal, o contexto dessa queixa, né? É errado se masturbar? Não. Nem para o sexo masculino, nem para o sexo feminino. Agora, existem contextos sociais em que isso deve acontecer. Então, é normal você se masturbar, por exemplo, no banheiro? É normal. Em determinada frequência, é normal. É normal você se masturbar durante uma relação sexual? Acho que é normal. É normal no quarto? É normal. Quantas vezes? Não sei. Varia de uma pessoa para outra, de uma circunstância para outra. Agora, é normal se masturbar no meio da sala de aula enquanto o professor dá aula? Não. É normal se masturbar enquanto você está esperando o ônibus? Não. Então, percebam que o problema não é a topografia em si. O problema não é a questão da sexualidade. O problema é a falta de controle inibitório sobre o comportamento sexual. E isto sim pode ser um problema, e muitas vezes em pessoas que têm determinadas deficiências. Por exemplo, o autismo, por exemplo, a deficiência intelectual. Então, se esse indivíduo tem uma falha no controle inibitório do comportamento sexual, aí as pessoas olham de fora e dizem assim, esse indivíduo tem um comportamento hipersexual. Não é verdade. Ele não tem um comportamento sexual desviado para cima. O que lhe falta é o controle inibitório de um comportamento sexual que é normal. Então, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para desmistificar essa história da hipersexualidade nas pessoas com deficiência, porque isso é muito ruim que a gente continue falando e falando e falando disso. E uma outra questão é porque comportamento sexual, como o nome está dizendo, é um comportamento, e sendo um comportamento, é passível de modificação, desde que se utilize as técnicas adequadas para isso. Então, se você, pessoa com deficiência, ou se você, familiar, pai, mãe de uma criança com deficiência, que apresenta essa falha de controle inibitório e isso gera um comportamento sexual inadequado, converse com o seu terapeuta a respeito disso e saiba que há o que fazer. Do ponto de vista medicamentoso também, mas nós não costumamos utilizar. Nós costumamos utilizar técnicas comportamentais, intervenções comportamentais para modulação do comportamento sexual. Embora existam alguns medicamentos, vou colocar isso entre aspas, tá? Antiafrodisíacos que possam reduzir esse comportamento, mas não é a forma mais adequada de abordar essa situação. A forma mais adequada de abordar essa situação é com intervenções comportamentais específicas para isso. Um abraço e fiquem com Deus.